a gente está estudando isso, a gente começou falando aqui na semana passada sobre os processos de ditadura que aconteceram ali no México e na Argentina, né? E a gente tem que ter algumas coisas bem definidas para continuar compreendendo esse assunto. Então, o que vem a ser a ditadura, ou o que abarca esse conceito de ditadura? Bom, a ditadura, para começar, ela é uma forma de autoritarismo. Muitas vezes ela não vai ser vista como autoritarismo propriamente dito, né? Ela vai ser camuflada ali de várias outras coisas que a gente vai falar aqui até o final desse slide. Então a ditadura é sim uma forma de autoritarismo. Por quê? Porque vai abarcar uma questão aí de mandar, né? De fazer com que as pessoas, senta, fica quieto, cala a boca, tem que ser desse jeito. Então a ditadura era caracterizada por essa forma de tratamento das pessoas. Outra coisa que acontece também na ditadura é a censura, né? Então, no período que a gente chama autoritarismo, que tem a ver com a ditadura, a gente tem a censura e a tortura, né, como prática comum do governo. Censura é proibir você conseguir expressar-se, né? Censura é a proibição da expressão, de você ter direito de dizer o que você quer falar, né? E tortura nada mais é do que provocar dor física, e muitas dessas torturas chegam a levar até a morte. Então isso é uma coisa que também faz parte da ditadura. Na ditadura também, a gente tem que entender que o regime político autoritário, ele tem essa característica, esse caráter de violência, né? Então, realmente, toda forma de governo autoritário que compete a ser uma ditadura, ela vai precisar passar por essa identificação. Ela vai ser uma forma de governo violenta, certo? Deixa eu só verificar aqui uma coisinha antes da gente continuar, tá? Pronto, eu quero ter certeza que o meu slide não vai ficar parado, né? No caminho, né? Então, tem que dar certo que tá gravando a aula. Pronto, então a gente já sabe que a ditadura, ela vai ter essa fisionomia que vocês estão vendo aqui. Não é algo bom, não é algo que você gostaria de viver, e louvado seja Deus que você não passa por isso nessa época. E continuando, não para por aí, ela tem uma coisa pior, né? O poder fica extremamente concentrado nas mãos da pessoa ou do grupo que governa o Estado. Lembrando que Estado com letra maiúscula diz respeito a nação que está sendo governada, né? E existe também uma pouca abertura para o debate político. O debate político não é considerado dentre as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, povo, a população, ela não entra nesses debates. Geralmente são pequenos grupos ou pessoas que têm algum tipo de influência política, que podem se dar ao luxo de participar de algum tipo de debate político, mas que, em suma, vai gerar aí um caráter arbitrário, de violência, de censura e assim por diante. Continuando, a gente também vê que a ditadura, ela tem domínio contra os principais poderes. A imprensa, que é a liberdade de expressão, os poderes legislativo e judiciário, né, que eles administram a questão da execução das principais leis no país. Então, esses poderes são, vamos dizer assim, calados, suprimidos, né? E eles muitas vezes são destruídos. Muitas vezes algumas leis, alguns artigos, algumas situações que dizem respeito àquela nação são simplesmente descartados, carta fora do baralho, jogado fora. A gente também percebe que na ditadura, embora aconteça tudo isso de ruim, que eu coloquei para vocês justamente de propósito, para vocês observarem que isso tudo acontece durante a ditadura, algo muito importante acontece antes, que foi tema da nossa aula passada, que eu até mandei para vocês o link do YouTube, já está disponível, é o populismo. Então, para que tudo isso aconteça, antes de mais nada, um tapete bem bonito tem que ser colocado para que as pessoas passem por cima dele. Esse tapete chama-se populismo. A população vai amar, idolatrar, salve, salve, né, a nossa personagem, nossa personalidade de poder. Como sendo uma pessoa carismática, como sendo uma pessoa que defende os meus interesses. No início é assim. Então o populismo, ele nada mais é do que a questão do carisma,
né, do apoio que a população oferece para aquela pessoa que se diz fazer parte da minha história, da minha vida, que eu enxergo Tá em que nele. página, tia? Oi, não entendi. Tá em que página? A 4, é? Não, esse aqui é um mapa mental que eu tô fazendo para vocês e a gente vai começar nossa aula a partir da página 8, tá bom? Ah, Mas esse aqui é um certo. mapa mental só de introdução mesmo da aula, tá certo? Eu vou aqui aumentar o volume que eu não tô ouvindo vocês. Pronto. Então, para finalizar, a gente também tem a opressão popular, né? Que na verdade, esses dois que eu coloquei por último, eles deveriam ser assim, o populismo antes de tudo e a opressão popular aqui onde ela está. Então, a gente percebe que o populismo, ele vai abarcar toda uma conjectura de nacionalidade, eu amo meu país, né? Eu quero ver o melhor dessa terra nas suas mãos, né? É o poder do povo, pelo povo e para o povo. Nós estamos aqui para ajudar você, né? Conte comigo, a mão estendida. Então, um investimento muito grande com campanhas políticas, com publicidade, para que a figura daquele popular, vamos dizer assim, se torne aceitável aos teus olhos e você aceite a ditadura, aceite a censura, aceite a tortura, a violência, aceite o suprimir dos poderes legislativo e judiciário, achando que é para o bem da nação. E isso tudo configura aí a opressão popular. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que calando as vozes dos partidos opositores, né, as ditaduras acabam forçando consensos e implementam suas políticas com pouca ou muitas vezes nenhuma consulta à sociedade. Então, por isso que a gente chama de autoritarismo, porque é uma violência que ela vai marcar duas vertentes. Pode ser a violência física ou pode ser a violência, que vamos dizer violência nacional, uma forma de você não se defender. Ele te desarma, te desarma, te desarma até o ponto que você não tem mais o que fazer. Então, certo? E a gente vai ver aqui algumas ditaduras que ocorreram na Argentina, em Cuba, no Chile e assim por demais. Tá bom? Então, você está aí com o seu livro, vamos aqui explanar esse livro e observar o que demais nós temos nele. Daqui a pouco a gente vai dar uma conferida aqui na presença dos nossos alunos, já anotei já todos, mas eu quero conferir com vocês. Então, aqui no livro, na página 8, nós vamos falar a respeito mais ou menos daquilo que nós acabamos de falar no mapa mental, né? Esses governos que assumem o poder, geralmente eles vão ter uma característica também conservadora, certo? Eles vão oprimir o liberalismo. Eles vão querer que os partidos que são opositores, como nós falamos agora há pouco, sejam silenciados. Mas, como a gente está falando de um período pós-guerra e entre guerras, né, que aconteceu essas ditaduras, a gente precisa ver qual é o contexto social. Como a gente viu nas últimas aulas, a gente já se lembra que a sociedade estava sofrendo por conta das guerras, que não existia nenhuma chance de sobrevivência pela questão de falta de emprego, a economia estava quebrada, porque o processo da quebra da economia em 1929 misturou-se com o processo da Segunda Guerra Mundial, então a gente já está aqui num processo bem delicado, né? E aí o mundo se torna bipolar. De repente, você não tem uma opção de escolha, porque os diretores, né, os governantes do seu país vão decidir por você qual é a decisão que eles querem, qual a forma econômica que eles querem de agir no mundo. Ou eles serão socialistas, ou eles serão capitalistas. Se são capitalistas, vão ficar do lado dos Estados Unidos. Se são socialistas, vão ficar do lado da União Soviética. Você não tem direito algum de escolha. Não foi feita uma eleição, um plebiscito, para perguntar quem quer, quem aceita. E não foi trazido um estudo aprofundado sobre essas duas vertentes econômicas. Simplesmente você senta e aceita. Então, nesse período, entre os anos de 1950 e até 1980, 1990, a América Latina ela teve assim imersa a essa série de golpes,
né, de várias pessoas, um querendo tomar o poder do outro com ações militares, com tortura, com censura, com o suprimir de várias leis importantes para a nação, mas cada um teve a sua particularidade e apresentou ali os seus aspectos gerais. Então a gente vai ver isso agora. Deixa eu seguir aqui na página de baixo, aqui a página 8, ainda nessa parte inferior. Diga, produção, a produção chegou aqui agora. Quantas horas são? São 2 horas e alguns minutos, 20 minutos. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótimo, boa escolha, eu queria também. Demais, tá? Imensamente calor. Bom, então continuando aqui, a gente percebe que esses governos, eles vão ser caracterizados por aquilo que eu já disse a vocês. Uso de força, cerceamento da liberdade de expressão, o fim das liberdades individuais, a suspensão dos direitos constitucionais e o fortalecimento do poder executivo. Nesse contexto, a gente inicia os nossos estudos aqui na Argentina, né? Perón acabou de morrer, né? Na nossa cabeça, a gente já sabe que Perón morreu, né? Aliás, a Eva Perón morreu e agora o Perón vai morrer, né? Na aula passada a gente viu que a esposa do Perón, ela acaba morrendo de câncer aos 33 anos de idade. E Eva Perón era nada mais nada menos do que a figura de carisma que o Juan Perón tinha. O Juan Perón, ele foi um líder extremamente populista, autoritário, ditatorial, mas sem a ação presente de Eva Perón ao lado dele, o poder dele acabou se dissolvendo de suas mãos. A gente pode ver isso aí na página 7. Ele perdeu espaço, ele perdeu eleições, mas, né, ele não para por aí, né? Ele volta com tudo. Você pode dizer que Juan Perón, ele é a fênix, ele surge das cinzas. Como que acontece isso? Em 1955, a Argentina não tinha mais o Juan Perón no poder, né? Mas o governo peronista continuou. Olha só, isso é legado. Uma pessoa que ela injeta tanta vitalidade naquilo que ela propaga, que outras pessoas compram a sua ideia e arrastam adiante anos a fio sem a sua presença, né? Então, houveram algumas pessoas que formaram um grupo bem radical, eram os guerrilheiros, né? Que eram chamados de motoneiros, e esses motoneiros, como vocês podem ver aí o brasão dos motoneiros, né? Eles desejavam aí a volta do presidente Perón, né, no seu lugar. Então, isso na Argentina, essa atuação dos guerrilheiros, né, é uma ação de extrema esquerda, certo? Ou seja, é um partido ou um grupo de pessoas que não estão favoráveis com aquilo que está em vigência no país nesse momento. E, além deles se colocarem em ditadura, eles defendiam essa volta do Perón com a realização de eleições democráticas. Aí você vê essa questão, né, da contradição. Né? Eles agora querem ações democráticas, quando na verdade o peronismo não se valia delas. Mas para ele voltar ao poder agora, ele precisa da democracia. Então, claro que o Perón, ele vai rejeitar qualquer ligação com esse grupo, né? Claro que ele vai dizer que ele não tem culpa nenhuma disso, mas eram os motoneiros que estavam aí fazendo uma campanha gratuita política para que ele voltasse. Quando o Perón volta, né, ao poder na década de 70, ele volta ali em 73, ele já está casado de novo, né? Ele já está casado com Isabelita, né? Inclusive, Isabelita era uma mulher muito forte, ela se candidatou a ser a vice-presidente, né, do Perón, e ele venceu com uma margem muito ampla de votos. Ele teve, assim, um cara que soube escolher as esposas, viu? O cara soube escolher as mulheres para ficar do lado dele. Dizem os ditados, e eu posso assegurar que isso é real, que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Viu, mulheres? Se coloquem aí em postura, porque tem muito para oferecer à sociedade. Quando o Perón volta à presidência, né, ele tem aí o seu terceiro mandato. O cara é um ninja, o cara voltou a terceira vez para administrar o poder. Mas, infelizmente, ele foi derrotado por uma doença. Na verdade, nem uma doença, né? Foi um acaso, né? Uma fatalidade. Ele teve um ataque cardíaco e ele morre em 74. Ou seja, não deu nem tempo dele usufruir aí pouco mais de um ano do seu mandato como presidente. A Isabelita Perón era vice-presidente, ela assume o posto, ela se torna a primeira mulher a governar um país na América Latina. E ela formou
é uma ação chamada de Tríplice A ou Triple A, deve ser isso, né? Aliança Anticomunista Argentina, né? É um grupo paramilitar que tinha um objetivo. Eles queriam desestabilizar o governo, né? Perseguindo aí os apoiadores, né, da Isabelita Perón e os movimentos aí de esquerda. Então a Isabelita teve o seu mandato aí abreviado, né? Em março de 76, ela foi deposta em meio a uma grave crise econômica que assolou toda a Argentina, e menos de 2 anos após ela assumir a presidência. Então isso foi muito rápido, foi muito ligeiro. Por quê? Porque ela tentou agir de maneiras que utilizasse a Constituição, e não combina. Ou você mantém um governo ditatorial ou democrático. E aí ela quis manter os dois e obviamente ela não conseguiu. Então um golpe militar acometeu-se sobre ela, né? Mas ainda que ela fosse deposta, né, do seu cargo de presidente, o peronismo continuava como uma, vamos dizer assim, uma ideologia política na mente dos argentinos. Aqui a gente tem um pequeno fragmento de notícia, né, que diz assim: a justificativa para o golpe era de reprimir os movimentos guerrilheiros, superar a desordem administrativa e a impotência das forças políticas dominantes para obter uma saída institucional à crise. Então a gente percebe que nesse modelo constitucional, onde existe a ditadura, né, aquele que fere muitas vezes é aquele que também é ferido. Aquele que ocasiona ou aquele que fornece armas para que o golpe seja ocorrente, ele também vai ser alvo do mesmo golpe. Então, após esse golpe, quem ficou no cargo de presidente foi Jorge Rafael Videla. Mais tarde chegou a ser condenado à prisão perpétua por crimes contra os direitos humanos, certo? Para você ver, como eu disse para você agora há pouco, eles vão ser a mão que fere, mas eles também serão os feridos. Após ele ser preso, né, e condenado à prisão perpétua, quem sucedeu o seu cargo foi o Roberto Marcelo Viola, em 81. E no mesmo ano, né, com a saída do Roberto, entrou Leopoldo Fortunato Galtieri. Então os militares eles colocam sempre em prática um processo de reorganização nacional. Toda vida que vai iniciar um outro mandato, esse processo de reorganização nacional acontece. Quais são os objetivos desse processo de reorganização nacional? Eles querem acabar com a corrupção, com a subversão, eles querem acabar com qualquer tipo de oposição, né, partidos que se opõem àqueles direitos que eles estão falando, né, e eles acabam gerando a repressão, né, desses partidos. Nesse período, a gente percebe que mais de 1 milhão de argentinos acabam optando aí pelo exílio. O que é o exílio? É quando eu vou sair da minha nação, vou viver em outra nação para ver se eu vivo sossegado, porque na minha nação eu vou ser perseguido, alcançado, torturado e morto. Então o exílio é vamos dizer assim, uma alternativa de manter a vida. Mas nem todos os países acatam ou acautelam o fugitivo político, né? Porque para você pedir exílio político em uma nação, você precisa testemunhar e testificar que você está correndo risco de vida. Nem todas as localidades do mundo aceitam isso, né? E alguns acabam morrendo na sua terra natal mesmo por conta disso. Mas as violências que aconteciam contra os opositores eram, assim, extremamente bárbaras e sem trégua nenhuma, né? A gente pensa que os militares mantiveram aí mais de 300 campos de concentração e extermínio na Argentina, e a tortura era feita de todo jeito que você pode imaginar. O que a gente pode chamar de atrocidade, você pode tentar imaginar o nível da palavra. As atrocidades que eram cometidas ali eram denunciados, né, por grupos de mães, por grupos de avós, que estavam procurando saber o paradeiro dos seus filhos e netos, porque simplesmente eles desapareciam e as mães e as avós não sabiam o que fazer. Então, essas correntes, né, aqui na Argentina, Madres de Plaza de Mayo, né, as mães da Praça de Maio, ou as avós de Praça de Maio, né, eram organizações que levavam essa bandeira, levavam essa luta. Onde está o meu filho?
E os militares, eles tinham adotado uma política que prejudicou muito as indústrias argentinas. Por quê? Porque eles permitiam a livre entrada de produtos que eram de outros países dentro da nação. Quando você permite a livre entrada de comércio, sem você ter a parte tributária organizada, você perde. Por quê? Porque você não consegue mais vender os produtos locais. E você acaba preferindo os produtos importados, porque se não tem nenhuma restrição, também não tem nenhum tipo de tributo, nenhum tipo de imposto. Tornam-se mais baratos. Então, quando eles permitiram essa livre entrada de produtos vindos de outro país, a economia ficou muito debilitada e acabou sendo dependente das importações. O que você acaba importando menos, né? Porque você está permitindo uma entrada maior aqui. Então, eles começaram a ter que organizar melhor a questão econômica, porque o desemprego estava muito alto e os índices, né, de queda da renda, né, por per capita estava muito grande nessa época. Diferente de outras ditaduras que aconteceram aqui na América Latina, os projetos que foram desenvolvidos, né, os projetos que eram desenvolvidos pelos militares na Argentina, eles não tiveram muita ação política relevante e também não promoveram o crescimento do país. Ou seja, a Argentina estava indo ao chão, né? E quanto mais a gente procurasse saber a respeito, mais tristeza e dor na economia, na política teria. Aqui, essa interpretação de documentos, eu aconselho que você leia depois, é muito interessante. É a busca das mulheres daquele movimento que nós vimos agora há pouco, as mães da Praça de Maio. É um documento, assim, fantástico para você ler, tá? E a gente depois pode vir e ler com mais calma para a gente poder fazer aqui as atividades da página 11. Mas vamos seguir em frente, daqui a pouco nós voltaremos aqui, tá? Então, aqui na página 11, nós estamos aqui, ó, observando o mapa da Argentina e das Malvinas, né? E vamos entender aqui os últimos pontos antes de irmos para o Chile, tá? Bom, a última tentativa da Argentina manter o poder, né, eram os militares argentinos iniciarem uma guerra, né, com a Inglaterra, disputando a região das Ilhas Malvinas, né? Então, o objetivo era exaltar o quê? O nacionalismo argentino e desviar a atenção dos problemas que o país estava enfrentando. Vamos dizer que era uma cortina de fumaça que eles estavam querendo promover naquele espetáculo todo de fraude, de destruição, como a gente pode dizer, um não desenvolvimento econômico, né? E esses conflitos duraram aí de abril até junho de 82, né? Eu já era nascida nessa época, né? E claro, os argentinos foram derrotados, né? Então, a Argentina não conseguiu ganhar as Malvinas para a Inglaterra e com a derrota da Inglaterra, a crise econômica forçou os militares a abandonar o poder em 83 e aí a democracia teve espaço. Quem assumiu o poder foi Raul Alfonsín, nossa, Raul Alfonsín, gente, que nome estranho, né? Não é o Alfonso, é o Alfonsín, é o pequenininho, né? Ele foi o primeiro presidente eleito, então, na Argentina, depois da ditadura militar, né, utilizando, graças a Deus, né, a democracia. Vamos ver o Chile agora. A gente está aqui na página 11, tá bom? O caso chileno, né, talvez tenha alguns nomes que você já conheça, tá bom? Já ouviu falar de Augusto Pinochet? A gente vai falar dele agora, tá? Aqui a gente consegue ver uma disputa ideológica muito grande, porque o Chile foi o primeiro país, né, da América Latina que conseguiu eleger um presidente socialista, né? Então, no ano de 1970, né, Salvador Allende foi o primeiro presidente e ele era o presidente socialista, né, com o partido da Unidade Popular, né, UP, né, Unidade Popular. Allende fez o quê? Ele começou com o populismo, né? Vamos oferecer aí o processo de reforma agrária, que já estava acontecendo, né? Mas ele quis, né, tomar posse, né? Você pode explicar o que é reforma agrária? Que eu esqueci. Sim, claro. A reforma agrária é uma proposta de leis que são analisadas pelo Congresso a fim de ter uma repartição
igualitária, mais ou menos assim, né, para a gente entender, das terras, né, dos terrenos. Dar terra para quem não tem terra, você entendeu? A gente tem os latifundiários, que são pessoas que têm aqueles grandes blocos de terra, né? E a ideia é pegar as terras desses latifundiários que são, entre aspas, improdutivas, né? Ou que estão lá para serem utilizados como pasto, por exemplo, reparti-las e dividi-las a fim de que pessoas possam sustentar a sua família, fazer a agricultura de subsistência. Então, essa é a ideia da reforma agrária. Se funciona, muitas vezes não funciona. Por quê? Mas o latifundiário não pode negar, não? Da terra? Pode, muitas vezes acontece de negar. Mas no caso aqui do Allende, o que ele queria? Ele queria ganhar a ação do povo. Né? É pra eu abrir? O que tem? Cheiroso. Cheiroso. É sim. Abro sim. Na hora. Toma. Prontinho. O Allende, o que ele queria? Ele queria ganhar o apoio do povo. Uma vez que você luta pelo povo, você promete uma reforma agrária para o povo. Olha, povo, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um projeto aqui de reforma agrária, eu quero dividir essas terras aqui que estão improdutivas com vocês, né? Então, nós vamos fazer aqui um programa, né, de registro, de cadastro de pessoas, para a gente poder fazer aqui toda a separação dessas terras, para que vocês possam plantar, colher, vocês terem direito, né, assim, ao plantar, ao colher, a sustentar a sua família. Então, tipo, poxa, o cara tá pensando em mim, o cara tá pensando na minha casa, o cara tá pensando nos meus ideais e tá lutando por eles, então eu vou, né, lutar com esse cara, né? Então ele promete, né, a reforma agrária, já estava acontecendo, né, mas ele acaba prometendo ampliar esse processo. Ele também acaba nacionalizando alguns setores da economia chilena, né, que isso é complicado também. Nacionalizar setores da economia é você tornar com que empresas particulares elas se tornem parte do Estado, ou seja, algumas empresas que tiveram ali algum problema financeiro, né, por qualquer que seja a situação, e entrou em concordata, entrou em processo de falência, alguma coisa nesse sentido, eles acabam tomando aquela empresa ali para colocar ela de volta nos trilhos, né, para fazer ela voltar a funcionar, só que ela passa a ser parte do país. E aqui, nesse período na Argentina, aliás, perdão, no Chile, a Argentina já passou, né? Aqui nesse processo do Chile, eles conseguem fazer isso com muitas empresas. Isso é o socialismo, é tornar tudo parte do governo, é tirar tudo das mãos do povo, é tirar todas as propriedades privadas e colocar na mão do Estado, colocar na mão do governo. Então aqui eles começam a promover aí essas esferas, né, de nacionalizações aí na área da economia, e eles acabam também garantindo alguns privilégios, né, para o exército, né? Os grupos de direita vão se opor, né? Claro que eles vão se opor, mas as classes burguesas aí, né, acabam encontrando respaldo aonde? No exército, né? E eles organizam então uma revolta. Por que os burgueses querem se revoltar contra o Allende? Porque o Allende está tirando deles a oportunidade deles serem donos dos seus negócios. Eles não querem. Então, o privilégio que os os militares têm acaba sendo tirado também, né? Então, olha só, pensa que loucura foi isso aqui, né? Houve uma pressão contrária aí do governo, que acabou se tornando muito forte. O Allende vai tentar apaziguar os ânimos, porque ele está no meio do fogo cruzado. Ele quer o povo assim abraçando, né, a causa dele. Ele quer fazer tudo melhor para o povo. Ele quer ser um cara, um populista, um ditador populista. Ei, tia. Oi. Sem querer atrapalhar, tia, tem outra Patrícia Peixoto, lá embaixo. Somos duas. É a senhora logada? É sim. Eu... É sim. São 3, né? Uma que eu estou apresentando a tela, outra que você está me vendo na câmera do meu computador, né? E a outra que é essa câmera aqui. Ó, a câmera do meu celular. Oi. Sou eu. Sou eu. Eu não hablo espanhol, mas estou aqui falando do Chile. É porque assim, como eu estou gravando a tela, para mim é muito desconfortável ficar minimizando a tela do slide
né? Para que você, para poder acessar, né? Deixar as pessoas acessarem a aula. Então as pessoas apertam, né? Ali para participar, né? Da aula, e aí eu acesso aqui pelo celular sem precisar ficar mexendo na tela, porque vai pro YouTube, né? É muito ruim ficar editando. Eu faço qualquer coisa para não editar os vídeos. Muito trabalho. Entendi, É entendi. muito trabalhoso. Um vídeo desse aqui da aula Mal pra do. atrapalhar, era só pra saber. Não, tudo bem. Uma aula aqui do oitavo, do nono ano, do oitavo ano por aí, né? Do oitavo do nono ano, que vocês falam muito pouco, né? Vocês falam bem pouquinho, eu falo demais. Leva 1 hora de aula para editar, ele vai levar 2, 3 horas para ficar pronto. É muito difícil. Mas, obrigado por perguntar, né? Talvez eu não tivesse explicado ainda. Não se assustem, né? Não é uma pessoa de fora que está observando vocês. Sou eu mesma. Então, vamos continuar aqui, né? Então, o que aconteceu? O Allende, ele estava no meio do fogo cruzado, como eu disse para vocês. De um lado, tinha uma pressão muito forte aí, né? Dos burgueses em aliança com o exército, né? Querendo, né, ir para cima. Do outro lado, tinha o povo, ele estava no meio da situação. Ele acaba fazendo o quê? Né? Ele tentou acalmar os ânimos que estavam muito exaltados, né? Mas ele não conseguiu. Então, ele nomeou Augusto Pinochet como comandante-chefe do exército. Para que ele fez isso? Só para ele ver a cauda do escorpião pegar ele, né? Por quê? Porque no dia 11 de setembro de 73, os militares que vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem, ó, que é triste de ver isso aqui, né? Eles cercaram o Palácio La Moneda, né? A moeda, né? Com tanques. Você é louco. Isso aqui foi feio, hein? E eles bombardearam a sede do governo, né? O Allende, ele se suicidou, né? Porque ele não queria se entregar, né, aos seus opositores. E, obviamente, vai dar-lhe Augusto Pinochet no poder do país. Então, aqui no Chile, foi um negócio medonho. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos confrontos militares mais violentos que a gente pode descrever da história latino-americana na questão aí da ditadura, né? O Pinochet no poder, uma das primeiras coisas que ele faz é promover a prisão de milhares de pessoas que foram levadas ao Estádio Nacional, lá em Santiago do Chile, e foram submetidas aos interrogatórios, a torturas. Quando eu falo interrogatório, você tem que entender que tortura é envolvida no interrogatório, né? Não tem interrogatório sem tortura no período da ditadura, né? Então, no país, os direitos civis foram todos suspensos, o toque de recolher foi imposto, não podia ficar na rua depois de tal horário, as casas eram invadidas, pessoas desapareciam sem deixar rastro nenhum. Então essa foi a ditadura, sem dúvida, mais violenta e mais sangrenta que houve na América Latina. O Pinochet, ele se dedicou à luta pela erradicação da ameaça comunista em seu país, né? Porque ele estava buscando o quê? Os seus inimigos. Então ele se dizia de direita, ele estava procurando quem estava tentando matá-lo, né? Ele foi um dos principais responsáveis por organizar uma operação chamada Operação Condor, né? Essa operação aí, ela era uma cooperação de troca de informações, né, entre grupos que aparentemente eram comunistas, né, com outros grupos que eram do regime ditatorial aí da Argentina, do Chile, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai. Então, assim, a gente vai ver essa Operação Condor um pouco mais profundamente nas próximas aulas. Por enquanto, eu estou só sinalizando ela para vocês, mas como ela é envolvida na questão brasileira também, vocês vão conhecer a Operação Condor quando a gente for estudar a questão da ditadura no Brasil, que é na próxima aula, tá? Então, a gente vai ver a Operação Condor na próxima aula, sem dúvida. Com a ajuda dos Estados Unidos, a economia do Chile acaba progredindo, né? Por quê? Porque aqui, no caso, o Pinochet, ele muda já de ideia, né? Ele já não é mais o socialista, ele já é o capitalista. Na década de 80, a opressão acaba forçando o Pinochet a realizar um plebiscito, né? Plebiscito é uma eleição fora de época, quando a maioria da população é chamada, a maioria da população não, a população em geral é chamada para decidir sobre uma questão que não tem a ver com a eleição de pessoas, mas uma questão para ser votada, né, na nação. E foi votado aí o fim do regime militar. E esse plebiscito aconteceu aqui no Brasil também,
Eu não me recordo o ano exatamente, mas eu me recordo do plebiscito, que foi pela questão do desarmamento da população. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas no Brasil houve isso, talvez a gente fale disso também nas aulas do Brasil, ditadura do Brasil, e houve também esse plebiscito, né, do desarmamento da população. A população tinha armas antes, depois foi votado no plebiscito pelo desarmamento, né. O Pinochet ele saiu da presidência em 1990, mas ele ficou, né, bem próximo do poder, com cargos públicos de influência até 98. Lembrando que ele era responsável pelo exército chileno, né? Então ele ficou no poder depois disso por mais 8 anos. Em 2004 ele chegou a ser acusado de enriquecimento ilícito, né? Ou seja, o cara se enriqueceu nas custas do povo, né? Ele faleceu em 2006, né? E o governo chileno se recusou a decretar luta oficial ou até mesmo de promover um funeral com honras para ele, como chefe de Estado, né, na sua morte. O cara foi tão ruim na nação do Chile. E foi ele que mandou matar o. Como é? É o. Allende. Então, ele era o chefe do exército. Foi, sem dúvida. Ele era chefe do exército, né? Então, ele fez a cabeça de todo mundo e foi lá. Mas o Allende, na verdade, ele se mata, né? Segundo a história, ele se suicida. Porque ele não queria cair nas mãos. Ele mandou bombardear a moeda, né? Ele que acaba fazendo essa, vamos dizer assim, essa tocaia aqui, né? Ele invade, né, o Planalto, o Palácio da Moeda, né? E ele acaba fazendo com que essa situação forjasse, né, a saída do Allende. O Allende, ele se mata por quê? Porque ele sabia que se ele fosse capturado, ele seria torturado até a morte. Então, né, nesse quesito, ele faz uma saída que muitas pessoas dizem estratégica, né? A gente então o Allende, ele elegeu praticamente o cara que logo após mataria ele. Sim. Iria querer matar ele, no caso, né? Sim, sem dúvida. Estranho. Estranho demais. Mas foi desse jeito que aconteceu, e o Pinochet, ele ficou no poder durante muito tempo. Ele é símbolo, vamos dizer assim, de uma cultura de tortura e de censura muito forte. Você pensa em Pinochet, você pensa em... Foi o período ditatorial na América Latina mais sangrento e mais desumano que já existiu na história aqui da América do Sul. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vai ver isso daí melhor na época do Brasil, né? Da ditadura do Brasil, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, né? Eu vou parar aqui na página 13. Eu vou falar para vocês aqui sobre Uruguai e Paraguai. A gente não vai ver Cuba agora, a gente vai ver Cuba na próxima aula, porque a gente tem que contextualizar um pouquinho sobre o Che Guevara, certo? E ficou assim um pouco extenso, e a hora passa voando, a gente nem vê. E a gente ainda tem que fazer algumas atividades hoje, não são muita coisa, mas a gente precisa fazer. Então aqui no Uruguai, finalizando o nosso conteúdo, a gente percebe que durante a década de 50, né, tiveram vários grupos de esquerda que defendiam algumas medidas de igualdade perante as sociedades, né? Um grupo guerrilheiro que se destaca aí é o grupo Tupamaro, né? Que também era um grupo de guerrilheiros. Eles faziam assaltos a banco e acabavam distribuindo dinheiro e os alimentos para pessoas que não tinham condição. Sabe os Robin Hood da época? Era mais ou menos isso. Os Robin Hood, né, botavam umas máscaras, ia lá, roubava os ricão e ia entregar para a população que não tinha como sobreviver. Assim, como, vamos dizer assim, que foi um pretexto, sob pretexto de combater essa ameaça, né, representada aí por esses grupos de esquerda, o presidente Juan Maria Bordaberry, eu acho que é assim que diz o nome dele, ou é Bordaberry, não sei, ele deu um golpe de Estado em 73, ele fechou o Congresso, fechou o Senado, e ele ainda impôs uma série de medidas que eram restritivas para a população. Ou seja, os civis não tinham mais liberdade, partido político não podia mais ser feito, muitos deles eram eliminados, né? Os direitos civis eram eliminados. Aí chega dois caras, Alberto de Michele e Aparício Mendes. Eles foram os outros dois militares que exerceram o cargo de presidente até o ano de 85, né? Quando esse regime foi encerrado. Eles deram sequência, né, a esse sistema, né, de opressão civil. Esse cara que está aqui nessa imagem
né? Deixa eu ler aqui a legenda. A violência do governo ditatorial do Uruguai tinha como alvo os militantes da oposição. Um deles foi José Mujica, ex-Tupamaro. Ele passou anos preso. Em 2010, venceu as eleições e assumiu a presidência do país. Eita! É o José da vida real. Esse era um daqueles caras do bem que roubava para dar pros pobres, né? É, esse cara aí é o José da vida real, hein? Foi preso, saiu, surgiu das cinzas. E aqui o Paraguai, a gente encerra falando, ó. Paraguai viveu também um dos mais longos regimes militares. Percebe que o militarismo está ligado aí com essa questão da ditadura? O regime ditatorial tem a ver com imposição militar, tem a ver com tortura formalizada pelos militares, né? Então aqui no Paraguai, o general Alfredo, eu não sei dizer esse nome, Stroessner, deve ser isso, ele assumiu em 54, após um golpe de Estado. E então, quem ele encontra no caminho é Federico Chaves, né? O general Stroessner, ele foi reeleito por 7 mandatos consecutivos. E todas as eleições que ele foi eleito, essas eleições foram marcadas por fraudes. Eu retiro o que eu falei dos outros. Esse aqui que é a Fênix de verdade, né? O Stroessner, ele foi aliado dos Estados Unidos, lógico, né? E se posicionou contra algumas medidas do governo de Ronald Reagan, que era o presidente, então, dos Estados Unidos da América. É muita onda, viu? O cara se colocar contra o presidente dos Estados Unidos, sendo que o cara que tá ajudando ele. É muita onda. E aí o presidente do Paraguai foi acusado de ser um simpatizante do nazismo, né? E de ter dado também asilo a vários líderes nazistas. Entre eles estava um médico chamado Joseph Mengele. Esse cara que a gente vai falar muito dele também. Guarda esse nome, tá? Joseph Mengele. Esse nome é muito famoso, a gente vai falar dele depois. E a gente pode perceber que o governo do Stroessner foi muito marcado aí pela troca de favores secretos. É um cara que agiu tudo por baixo dos panos. O cara ser eleito 7 vezes consecutivas, né? E ainda falar mal do cara que tá ajudando ele a se eleger é complicado, né? Mas ele foi deposto depois de uma rebelião militar que foi promovida ali pelo general Andrés Rodrigues, né? Gente, guarda esse nome, falei pra vocês, é Joseph Mengele, guarda isso aí, a gente vai ver na próxima aula, sem dúvida.